E aí, gente, estamos aqui para falar sobre Star Wars e o Último Jedi, o próximo filme da franquia. E especificamente a gente vai falar agora sobre os Jedi cinza, o lado cinza da Força. Que, enfim, a gente vai entrar em mais detalhes agora em breve, mas antes eu preciso apresentar nossos convidados. Estamos aqui com Marina e o Davi do Bacon Tástico. Por favor, gente, se apresentem. E aí, tudo bem com vocês, galerinha? E aí, galera, nós estamos aí tentando tomar o YouTube um vídeo de cada vez falando de Star Wars, cultura pop, nerds, tecnologia, games, tudo. Yes, exatamente. Hoje, especificamente, para falar de Star Wars. Hoje, especificamente, para falar de Star Wars. Isso aí. Então, dando prosseguimento aqui à nossa conversa, sobre o lado cinza, é importante mencionar que tudo não é canônico aqui, certo? Porque, enfim, depois que a Disney tomou de conta, muita coisa virou não canônica agora. Mas a gente vai tentar abarcar, assim, o máximo do assunto da maneira mais fiel possível. Repetindo, não é tudo canônico e, enfim, o tempo é curto, mas vamos lá. Então, partindo sobre detalhes, assim, por que é importante falar sobre o lado cinza, né? Vai ter o filme agora e a gente já teve algumas noções pelo trailer que... Vocês tiveram, né? O Davi tá tentando se Davi, manter. ele Eu me esforcei ao máximo pra ele escolheu bloquear isso esperar. na minha- Exatamente, estou tentando fazer truque Jedi na minha consciência pra não me envolver com o trailer. Pois faz um truque Jedi aí, porque a gente precisa falar o porquê que a gente tá falando sobre isso, porquê que esse assunto tá em alta agora, então vai. Agora, Eu vou usar minha conversa agora. Vai, manda brasa aí. Então, no trailer tem a parte onde o Luke começa a fazer algumas citações de Questionamentos, né? Exatamente. Fala um pouquinho, Marina. Ele começa fazendo um questionamento para Rey, perguntando o que é que ela tá se sentindo. Ele não tá brincando. Eu queria dizer para vocês que ele tá, mas ele não tá. Então eles fazem o quê? Eles fazem um questionamento, ele faz um questionamento para ela e ela responde. O que é que você tá sentindo? Ela responde, olha, eu tô sentindo o lado negro, eu tô sentindo o lado branco, sei lá, da força, e eu tô sentindo mais do que os dois, um balanço. E esse é só o É que tipo é um a chip, assim, Pronto, que ela deixa entendeu? bem Tipo ali, assim, né? Oi, tudo bom? Jedi cinza, sou isso, tudo bem com você? E é isso, então, ou seja, todo mundo que sabe... Calma, Meu Deus, continua. Então, assim, se ela falou isso, que é mesmo a diretriz do Jedi cinzas, é porque, então, quem conhece a história um pouquinho mais a fundo falou, opa, vai dar jogo. Tem alguma coisa aí? Pronto. Pronto. Eu vou patentear essa técnica, gente, eu não ouvi nada, juro por Deus, sério. Tá ótimo, porque eu gritei pra caramba. Então, aí, então esses são os motivos principais, né? O trailer já deu esses indícios e aí pensar, então, o que é que pode significar o lado cinza pro futuro da franquia Jedi? Porque ele Eu nunca acho que foi baseado falado... nisso que foi dito no trailer, e que a Marina acabou de citar, eu acho que dá bem, assim, o conceito do miolo principal, né? Assim, acho que ele pega vários viés e tal, mas eu acho que o conceito principal é bem esse. É um balanço. Da força e, enfim, da questão das condutas também, né? Existe todo aquele lance do, tipo, o que é, de fato, quem é que se encaixa né? no lado cinza? É tanto a galera que tá nesse limiar, né? Que ela nem é de um, nem é do outro. O que é que faz você ser um Jedi cinza? Tudo bem, ter na sua carteirinha lá, Jedi cinza. É um questionamento importante, porque é aquela coisa, eu sou Jedi, eu tô no lado bom da força, mas eu tenho um pezinho ali na cozinha pra dizer, olha, eu simpatizo com você também. Ou é a pessoa que tá, tipo, completamente no lado negro da força, mas ainda não é o Sith, né? Porque tem esse questionamento também. Você pode usar um tipo de ensinamento que o lado negro tem, mas você pode não ser Sith, não. Você não precisa estar completamente pro outro lado, né? Esse é um questionamento. Isso é algo que os filmes não abordaram até agora de fato, Isso. né? Você sempre teve nos filmes uma definição muito clara do que era o lado negro e o lado que agora é o light side, né, da força, Isso. o lado branco da força, o lado claro. O lado luminoso, luminoso, né? O Luke é o único personagem que meio que conversa um pouquinho com os dois lados em um momento específico ali do Império Contra-Ataca, durante o treinamento, que ele percebe lá quando ele entra naquela caverna que o maior vilão da história dele, que é o Darth Vader, é um pouco ele também, né? Quando ele derrota o clone, digamos assim, a ilusão do Darth Vader dentro da caverna, quando ele vai treinar com Yoda, e aí você percebe que, na verdade, quem tá ali dentro daquela armadura do Darth Vader é ele mesmo. Então, assim, ele conversa um pouco com isso, mas, de fato, se você for atrás de encontrar exemplos de Jedi cinza ou de personagem cinza da Força nos filmes de Star Wars, acho que talvez o único que chega perto, de fato, é o
Qui-Gon Jinn Ah, sim. Qui-Gon e Jinn. ou a Ahsoka. Soca, mas a Soca ela é explorada muito mais nas séries É. do que necessariamente E a nos Ahsoka, filmes, ela né? ainda tem meio que um conflito, né? Assim, É. existem teorias que dizem que ela não é, Isso. pelo todo o lance dos Rebels e tudo, e aquela É polêmica claro, do mas na animação, canônico e só tudo. No filme ela mas- chega, oi, tudo bem, eu morri. Exatamente. Mas Exatamente, então. Mas assim, é interessante pensar, por exemplo, que no caso assim, o Luke, como ele falou, tem uma certa pronunciação, mas no Qui-Gon Jinn é esse lado do lado cinza que é o que discorda do conselho, né? Isso. Porque tem toda essa parte de você não pode se envolver em relacionamentos, Isso. né? Partindo aqui mais ou menos para as definições, né? Então, Qui-Gon Jinn, né? Ele discorda com os ensinamentos do conselho, da questão de treinar younglings muito, muito novinhos, né? E aí, no caso, o Anakin já sai Skywalker, disso. exato. Aquela parte de se envolver também em relacionamentos, porque se você for para pensar, Star Wars tem muito a ver sobre amor, né? O amor que o Anakin sentia pela mãe, depois o amor que ele sentia pela Padme, e aí se isso é proibido, Star Wars meio que não existe, se não tivesse isso, né? Então, E pela própria força, né? Que é uma coisa que todo mundo é muito, assim, apaixonado para falar. E ele questiona aquela situação de... Vale a pena a gente deixar de ensinar uma coisa que seria boa só porque um outro viés da situação? Ele sempre questionou. Então, naquela cena famosa, né, que eles estão todos num círculo e tem lá, enfim... Ele sempre fala, mas por que a gente está fazendo isso? Porque para o Jedi, para a Ordem Jedi, você não pode sequer Você é um padre, pensar. você é um celibatário. Você é um padre, você não pode sequer fantasiar sobre... cogitar o relacionamento. Exatamente. É tipo, não. Se você se envolver emocionalmente, nesse Isso, sentido, não pode. né? E assim, mas mesmo assim, o Qui-Gon Jinn, ele tem, né, segundo o que o canônico ou não canônico, segundo o que a Wikipedia, né, A Wikipedia. descreve enquanto Jedi Cinza, ele tem sim os atributos e as qualidades do Jedi Cinza. Mas em nenhum momento alguém do filme, fala, chama ele de Jedi Cinza. E esse que é o ponto. No canônico, muita gente não menciona, na Pois é. real, sabe? Tipo, não se diz assim, agora no não canônico. E, na verdade, assim, as séries, É né, aí que elas tá. são É porque, canônicas, na né? verdade, se você for pegar o canônico, o termo canônico puro, assim, só se encaixaria, de fato, os filmes, né? Antes Mas do... Antes, sim, do antes da babado. compra da Disney antes da compra da Lucasfilm pela Disney, sim. Mas aí agora que eu acho, depois dessa compra, que está acontecendo esse movimento de, não de chegar e falar, mas de colocar um elemento aqui e outro ali, para dar uma ideia de que em algum momento aquilo ali vai rolar. acontecer, entendeu? O primeiro produto dessa compra, né, dessa nova negociata aí da Disney com a Lucasfilm, que de fato começou a responder algumas perguntas sobre os Jedi Cinza, foi Star Wars Rebels, em que a Ahsoka aparece, em que, por exemplo, da última vez que ela apareceu agora, acho que na terceira temporada, se eu não me engano, ela já tá com um sabre de luz branco, pálido, que é, segundo a Wikipedia, digamos, um determinante para você classificar um Jedi como Jedi Cinza, além dela ter a postura contrária à ordem, ela é meio revoltadinha e tal. E você tem mais até do que a Ahsoka o personagem do Bendu, né, que é uma criatura oriunda da força, ou que tem uma relação muito forte com a força, e que ele se coloca... Aí sim, você ouve pela primeira vez ele falar que não anda nem pelo lado luminoso, nem pelo lado sombrio, ele anda no meio. E aí ele ensina lá o Jedi, que eu sempre esqueço o nome dele, Kadan, né, se eu não me engano, ele ensina o Kadan que existe esse lado do meio, uma vez que o Kadan, ele é um cara bastante virtuoso do lado luminoso da força e completamente oposto ao Darth Maul. Então, na série você está percebendo muito essa questão do balanço entre uma coisa e outra, e você percebe personagens que se colocam no meio, como o próprio Ezra, né, o personagem principal, a Ahsoka e o Bendu, né? Claramente cinzas, assim, só não houve a definição cinza, Sim, mas sim. tem muito mais, digamos assim, muito mais aparência e muito mais atributos do que necessariamente os filmes trouxeram até agora. E né? trazendo isso para os filmes, tem uma situação, umas características visuais que nunca foram tocadas antes, que estão sendo pela primeira vez mencionadas, visualmente falando, nos filmes. Por exemplo, era comum, se você é Sith, você veste preto. Você tem um lightsaber cor vermelha. Você é da ordem, você usa branco. Isso. E se você parar para pensar, a Rey, ela usa cinza. O Luke usa cinza. Eles nunca foram vistos antes nas roupas icônicas deles de cinza. E tem aquela outra coisa também. E se você for parar para pensar, o cabelo da Rey no primeiro filme, todo preso. Esse novo, tá metade preso, tá metade solto. Essa questão da Tem dualidade, né? entendeu? Símbolos, né? São símbolos, são simbologias que você vai pensando, cara... Tem coisa, dá pra entendeu? justificar, não é tipo assim, estamos falando, cinza, porque... Não,
tem coisas que a gente pode ver que estão fazendo sentido nisso. E partindo assim rapidamente para a questão da sequência do que a gente já viu antes, o Qui-Gon Jinn, ele tinha essas ideias, passou para o Obi-Wan Kenobi, mais ou menos assim, o Obi-Wan não era 100% a favor de tudo que o Qui-Gon Jinn pensava, mas aí o Obi-Wan, uma vez que estava treinando o Anakin, também passou essa coisa um pouco mais, não existe preto no branco e tal, assim. Mas o Obi-Wan ainda era muito fiel ao que o conselho passava e sim, o lado luminoso e tudo mais. E aí, uma vez com o Anakin, no caso do Rebels, né? Ele que foi o treinador ele que foi o mestre, digamos assim, né? Que a Ahsoka ainda era uma Padawan, né? Então, ele que treinou a Ahsoka, e aí a Ahsoka meio que absorveu um pouco também disso aí. E aí você fica pensando que, uma vez que depois que o Anakin virou, enfim, o Darth Vader, e que o Luke sendo o filho dele, e sabendo da realidade toda depois que, enfim, o Darth Vader, spoilers, né? É o pai do Luke. O quê? Meu Deus! O quê? Então, aí, passando por isso aí, você para pra pensar, não, então, o Luke pode estar querendo também passar isso adiante agora nesse filme, entendeu? Então, ele também pode estar refletindo em cima de todas essas questões que vieram lá de trás, entendeu? Ele tá mais velho, ele já conheceu o mundo. Ele tá no posto onde o Obi-Wan estava quando encontrou ele pela primeira vez. Né? Assim, a relação pai e filho no universo Star Wars com o Luke Skywalker é muito mais vista, definida na figura do Obi-Wan do que do próprio Anakin Skywalker, que é realmente o pai dele. Né? Então você percebe aí com a Rey uma repetição, né? Uma renovação, e que conversa muito com o que o próprio J.J. Abrams falou no começo, né? No primeiro filme da trilogia, no episódio 7, do que seria essa nova trilogia, que de fato essa nova trilogia ela é quase um soft reboot, né? Ela é quase um repeteco adaptado. Tem muitas cenas, a cena da cantina onde a gente se encontra agora nesse momento, ela foi refeita. A relação Obi-Wan Luke Skywalker, exatamente. Na figura da Você Rey. consegue traçar vários paralelos entre os dois. E, sinceramente, eu acho que faz todo sentido a gente falar sobre os Jedi cinzas num momento que, trazendo agora para um aspecto mundial, assim, na situação, que é aquela coisa de você não precisa escolher, né? Você é free love. Você vê o que te faz bem, o que faz sentido para você, e você absorve um pouquinho de tudo e você forma o seu caráter. Então, cara, faz todo sentido a Disney estar trazendo isso de uma forma bem sutil, porque se você for para analisar Star Wars, fala sobre religião, todo esse negócio de você não poder se envolver e de você não poder pensar porque é pecado, essas coisas, faz todo sentido. Então, eles estão conseguindo traçar esse paralelo com o que a gente está vivendo hoje. Com a realidade do... Então, isso é muito Disney. Te amo, amiga. E sabe, eles são pessoas que eles pensam numa profundidade absurda para fazer o que eles fazem. Então, isso é bem legal. Eu tava aqui procurando umas informações sobre aquele... não, mas eu vou deixar isso pra falar depois, você vai ter que tampar o ouvido, que é já sobre... Gente, não. Mas antes da gente chegar nisso aí... É verdade. Antes da gente chegar nisso aí, eu queria tratar sobre os outros personagens que a gente sabe também que tem relações com o lado cinza, né? Passando um pouquinho pro histórico do que não é canônico, né? Lá na Antiga República, você tinha o primeiro momento onde os Jedi eram todos muito afastados, muito, assim, cada um na sua, não tinha um conselho e tudo mais. E aí, quando rolou uma grande guerra na época, parte dos Jedi também foram dizimados e eles se juntaram numa ordem que foi criada naquela época na Antiga República. E essa ordem, ela meio que foi reinterpretar alguns dos ensinamentos Jedi e criar o Código Jedi. Neste código é que tinha esses primeiros princípios Bem de... religião, não é isso? Pois né? é. Religião aceita, né? Sim. Nesse código foi ter aqueles primeiros princípios de você não deve se envolver emocionalmente, essas coisas que... Enfim, muitos Jedi se tornaram dissidentes disso aí e foram os primeiros Grey Jedi, Tem né? muita gente que fala assim, não me representa, valeu sua luz. Exatamente, Então foram os primeiros Jedi cinza a partir daí. Aí depois disso foram aparecendo outros depois, os Cavaleiros, acho que o nome era Cavaleiro Cinza, alguma coisa do tipo, e foram aparecendo com o decorrer da história. No jogo dos Cavaleiros Imperiais. Isso, exatamente, E aí no jogo Knights of Old Republic, né, Cavaleiros da Antiga República, tem um desses personagens que, peraí, deixa eu aproveitar a tua cola aqui, deixa eu dar uma olhada na colinha. É o Jolee Bindo, né, eu acho que é. Digamos assim, o personagem mais referência de um Jedi cinza mesmo. Porque fica bem explícito, né? E não para pensar também que ele não só discorda do que é a ordem, ou do que é a ordem não, do que a ordem Jedi diz, mas também de que ele se aproxima dos poderes do lado negro, exatamente. Sem se corromper pro lado Sith, muito importante. Isso é uma coisa que eles falam. Você ser um Jedi poderoso,
que significa você conseguir dar uma espiada no outro lado, não se seduzir e pegar só a parte boa de você ter os dois lados. Os Jedi cinzas são, consequentemente, Exatamente. Jedi muito poderosos por conta disso Por também. conta disso, exatamente. Tá, então vamos seguir adiante agora, vamos falar do filme. Aí, assim, eu vou dar uma leve introdução com relação ao que a gente viu no trailer. Posso ou não posso? É importante. Tá. É, Meu vamos lá, Deus, gente. no ele trailer- tá saindo. Até já. No trailer tem uma hora que fala sobre o jornal, acho que se chama Jornal dos Wills, né, o jornal das montanhas, enfim. É um povo, são seres que têm essa relação muito forte com a força. Dizem que o livro que aparece, o livro que tem inscrições Jedi que aparece na mão do Luke, é esse tal desse jornal aí, né? Desse diário, sei lá. Estamos sem saber ainda. E aí, assim, Estamos nas nesse... especulações. Vou fazer aqui uma tradução aqui na hora e tal. Tradução livre. Tradução livre na hora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas assim, ele meio que diz... não estou encontrando aqui, mas ele meio que tem... Pronto, achei. Primeiro, Muitas emoções. ia ser usado... era usado por um Jedi e um Sith para descrever os usuários da Força que caminhavam... não, isso aqui é outra coisa. Não, desculpa, corta. Mas assim, o que importa é o seguinte, esse jornal, ele menciona alguma coisa do tipo, as pessoas que são usuários da Força, que não se importam necessariamente com o lado luminoso ou o lado negro, elas podem trazer o equilíbrio para a Força. Elas podem ser a salvação da Força. E aí isso dá um indicativo que o Luke pode ser o escolhido e não o Anakin, porque ele que vai trazer o equilíbrio para a Força uma vez que ele mude esse paradigma aí. Como era a profecia, né? Exatamente. Pode ser, tudo que a gente sabe está errado. Exatamente. Aí aquele meme da mesa do bar, eu fazendo assim, tipo... Meu Deus. Bugado, Esse filme ele vai ser super interessante nesse sentido. Para trazer conceitos novos e para trazer para a luz, com perdão do trocadilho, para trazer para a luz o que antes só ficava na sombra. Na sombra. Nossa, Nossa Senhora! meu Deus, tiozão é aqui mesmo. Incrível. Mas é verdade, porque, querendo ou não, a maior representação Gente, tá muito que faz a legal gente isso ser aqui, ó. fã, acho que já pode, Já pode né? trazer de volta. Já pode Davi, voltar, viu? volte para nós, Davi. Volte. Tudo Gente, bom? a Como Rey é? ainda tá com o sabre de luz, assim, ó, esticada pro Luke, na minha cabeça. Então tá bom. Nada Que foi... bom. Nada foi revelado. Nada foi revelado ainda. Sim, continua. Eu até super me perdi. Não, aí tu falou, trazer à luz a questão que Ah. antes estava meio escondido, né? Que é a questão de trazer para os filmes, porque, querendo ou não, você tem os níveis do fã, né? E o nível que traz mais fãs pro lado Star Wars da Força são os filmes. Então, trazer esse questionamento, né, essa situação para os filmes vai abrir um leque aí bem legal de pessoas novas no universo Star Wars que já vão saber disso. Pessoas que antes tinham que ler, ir atrás de livro, ou jogar um game para saber o que diabos era Jedi Cinza e por que eu tô falando nele agora. Então, eles vão aparecer pra gente numa situação agora bem mais abrangente, porque todo mundo vai ficar sabendo agora. Sim. E isso vai ser legal, vai ser interessante de ver as pessoas né, confabulando sobre. Para muito fã de Star Wars, do antigo principalmente, a parte mais legal de Star Wars não são os livros, Isso. ou não são os filmes, né? São exatamente os livros do universo expandido, né? Exatamente tudo aquilo que envolve não necessariamente a história do Luke Skywalker, mas o universo no qual o Luke Skywalker tá, né? E assim, algo muito inteligente da Disney, ao primeiro momento que foi algo assim extremamente discutido e criticado, que foi, né, ter se desgarrado do universo expandido e tal, mas está sendo muito inteligente agora essa adoção dela, a partir de coisas do universo expandido, de aspectos pontuais para compor essa história, né? Sim. Então, assim, você já percebe alguns personagens que eram do universo expandido entrando em Rebels, entrando nos próprios filmes da nova trilogia e tal. E isso vem sendo feito de uma maneira muito respeitosa, muito inteligente. Eles por parte da Disney. eles estão fazendo isso de uma forma bem pensada, bem despacito mesmo. Muito despacito. bem despacito. Pra não pegar... Você imagina, você cai no seu colo, vamos dizer assim, um universo que é gigantesco. Mesmo, Mesmo. Muito tipo rico, assim, né? É o pai do nerd, é Star Wars. São os livros, são as histórias, aquele fã que é tão fã que de repente criou... Mergulha disso e não sai mais. Exatamente. Então, como é que você faz isso funcionar sem virar uma bagunça eterna na sua cabeça? Você deve ter tido um estudo gigantesco, Sim, eles falam, com eu quero certeza. isso, eu quero isso, eu quero aquilo. E baseado nisso, eles fizeram uma cronologia bem bacana. Eu tô ansiosa, cara. Eu tô Muito. ansiosa. Eu preciso disso na minha vida. Vai chegar o carnaval e não vai chegar a data desse filme. Calma, gente, vai chegar. Vai chegar. Bem, mas então eu acho que é isso. Aqui dá pra gente mais ou menos fechar do que vai ser
essa nossa previsão para o filme, é uma parte da franquia sobre Star Wars que realmente não se toca muito, né? E que nos novos filmes, se for para onde o caminho que a gente está pensando, deve mudar tudo, assim. São a possibilidade de, desde personagens realmente não terem essa simples dualidade do luminoso contra o negro, né? Contra o escuro, mas também de a gente ter o personagem principal agora sendo o Luke, como detentor, digamos assim, da profecia, né? Ele sendo a pessoa da profecia, e o lado cinza se tornando canônico, assim, né? Talvez o último Jedi seja no sentido Jedi tradicional, né? Isso. O último Jedi da Ordem, né? Exatamente. Mas é exatamente essa é uma das teorias sobre o último Jedi que eu mais abracei. Que eu mais abracei. Porque, assim, em vários outros momentos do universo, o Luke foi chamado de último Jedi. Eu acho que em 3 outras vezes, salvo engano meu. E aí ele está caminhando para uma realidade em que ele é o último Jedi desse tipo, tradicional, né? entendeu? Então eu acho que ele vai ser o percursor aí da parte cinza aí do babado nesse universo aí dos filmes. Eu acho que vai ser muito legal pra gente aproveitar. Bem, é isso então, pessoal. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo se vocês gostaram. Temos mais vídeos ainda sobre Star Wars, né? E, enfim, fiquem ligados, vão ver as outras partes, tá bom? E compartilhem também, né, gente? Tem que compartilhar. Exatamente. Seu amigo sabe o que é o Tapa Jedi no like, cinza, aquela coisa toda. Explica pra ele, né? É verdade. Visitem o Becontástico, se inscrevam no canal dos amigos. Becontástico TV, hein? Visita o Cosmonerd também, hein? Também. YouTube.com.br o quê? Cosmonerd Oficial? Cosmonerd BR. BR, pronto, BR. Valeu, pessoal.